Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, com referência ao módulo 6 das disciplinas de História e Geografia do quarto ano. Vamos começar o vídeo? Os primeiros habitantes do Brasil. Tribos diferentes. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Tribos. Exemplos dessas tribos são Tupi-Guarani, que se encontravam na região litorânea, Macro-Gé ou Tapuias, habitavam a região do Planalto Central, Aruaques e Caraíbas, que viviam na região da Amazônia. Índios Tupi-Guarani, índios Macro-Gé ou Tapuias, índios Caraíbas. O extermínio dos povos indígenas. A chegada e o contato direto com os portugueses fez com que a cultura indígena fosse cada vez mais se perdendo com o tempo. Em 2010, estudos feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, apontavam que 896.917 índios viviam no Brasil, em reservas indígenas preservadas pelo governo federal. São, em média, 200 etnias indígenas e 170 línguas diferentes. No entanto, a vida dos índios já não é mais como era antes da chegada dos portugueses. A cultura indígena. A cultura raiz foi se perdendo ao ter contato com o povo branco. Isso aconteceu devido ao choque de cultura ser tão forte entre esses dois povos. Os índios viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia. Tudo o que precisavam para sobreviver tiravam da natureza, inclusive suas vestimentas. Não existe classe social dentro de uma tribo. Todos devem receber o mesmo tratamento, não havendo diferenciação. Perda de sua cultura. Responsabilidades. Os homens adultos eram responsáveis pelo trabalho pesado, como a caça, pesca, derrubada de árvores, para o cultivo de plantas e guerras. As mulheres pela comida, cuidado com as crianças, colheita e plantio. Os curumins, como são chamados, as crianças indígenas tinham um crescimento na base artesanal. Tudo que aprendiam era na base da prática. Como exemplo, os pais levavam seus filhos nas caçadas e os mesmos iam aprendendo como se fazer. Quando completavam 13 a 14 anos, eles passavam por uma cerimônia para entrarem na fase adulta. Caça. Colheita da mandioca. Alimentação. Os índios cultivavam alimentos como o milho, a batata doce, feijão, a abóbora, entre outros. Mas tinha na mandioca seu principal alimento. Domesticavam animais como porcos-espinhos, araras, pequenos lagartos, capivaras e outros. Objetos. Os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza e trabalhados de forma manuais para atender a determinadas necessidades. Exemplos são as canoas, arco e flechas, ocas, potes de barro e muitos outros. Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e dela só retiravam o que realmente precisava para sobreviver e nada a mais. Utensílios. O pajé
e o cacique. Duas figuras são bastante importantes dentro de uma tribo: o pajé e o cacique. O pajé era uma espécie de curandeiro e sacerdote da tribo, conhecedor nato de vários tipos de plantas. As utilizava para gerar a cura de várias enfermidades e também era responsável pelo contato com os deuses. Já o cacique era tido como o líder da tribo, e sua função era organizar e orientar os índios para que os mesmos pudessem ter uma vida melhor. O cacique e o pajé. E muito obrigado. Esse foi meu vídeo de hoje.